Bom dia, povo! Nesse vídeo eu quero falar sobre viver o projeto de Deus para as nossas vidas. No nosso último vídeo, que você pode encontrar aqui em cima, concluímos que a melhor forma de viver essa vida é estando no centro do propósito de Deus para nós. Pois quando você chegar nesse lugar, a sua missão vai ser uma só. O seu trabalho contribuirá com o seu ministério e a sua vida ministerial contribuirá com a sua carreira. Para que isso não fique muito abstrato, eu gostaria de compartilhar 2 exemplos de como isso aconteceu na minha vida pessoal. Isso começou lá em 2010. Na nossa igreja, havia uma grande demanda por pregadores, como em qualquer igreja, principalmente para pregar nos cultos de jovem. E em decorrência disso eu fui convidado, ou melhor, intimado pelo nosso pastor, juntamente com alguns outros amigos meus, a fazermos um treinamento para pregação. Esse treinamento incluiu naturalmente conhecimento, base bíblica, mas também técnicas de hermenêutica, como falar em público, como trazer uma mensagem em público. E foi a partir desse curso com o nosso pastor que eu comecei a me desenvolver nessa área. Só que o que é interessante é que em 2012, 2 anos depois que eu já tinha começado esse curso, eu fui apresentar um seminário na minha faculdade, numa matéria bem complicadinha chamada software numérico. Eu apresentei o seminário, o professor da disciplina gostou bastante do resultado, ele me elogiou. Foi uma experiência bastante interessante. Só que o que é mais curioso é que esse mesmo professor, alguns anos mais tarde, se tornou coordenador do curso de engenharia da computação de uma das faculdades da minha cidade, e esse mesmo professor me contratou 4 anos depois como professor nessa faculdade que ele era coordenador. Ou seja, porque eu apresentei um seminário utilizando muito das técnicas que eu estava aprendendo para pregar na igreja. Eu fui contratado como professor universitário, e esse é um exemplo clássico de como o serviço ministerial contribuiu com a minha carreira. Mas eu também tenho um exemplo oposto. Nesse mesmo ano de 2010, eu comecei a estudar inglês por causa do meu trabalho. Eu trabalho na área de TI, e se você não sabe inglês nessa área, fica a dica, você tá perdido. Estude inglês. Enfim, continuei com os meus estudos e alguns anos depois, vários anos depois, eu finalmente aprendi o tal do inglês. Mas nunca imaginando que um dia esse inglês que eu aprendi por causa da minha carreira contribuiria para o meu ministério. E agora eu estou aqui na Alemanha, eu faço parte de uma igreja internacional, onde as pregações, todo o serviço da igreja acontece em inglês. E nós temos um grupo de estudo bíblico que se reúne toda semana. E mês passado eu estava trazendo um estudo para esse grupo sobre o livro de Romanos, para um grupo de mais de 8 nacionalidades diferentes. E naturalmente eu estava trazendo este estudo em inglês. Olha que interessante, eu aprendi o inglês por causa do meu trabalho. Só que alguns anos depois, isso que eu aprendi por causa da minha carreira contribuiu para o meu serviço ministerial. Então você está entendendo? A sua missão, ela se torna uma só. Quando eu falo sobre vivermos no centro do propósito de Deus, é muito importante entendermos aquilo que está lá escrito em 1 Pedro 4, versículo 10. Neste texto, Pedro diz que devemos servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, o chamado que Deus tem para a minha vida é diferente do chamado que Deus tem para você. E quando nós continuamos um estudo sobre chamado, sobre dons, o texto de 1 Coríntios 12, de 7 a 11 também é bastante importante para nós. Nesse texto, Paulo diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um de nós para o que for útil. Paulo então descreve vários dos dons que são concedidos pelo Espírito, o que inclui palavra de sabedoria, palavra de ciência, cura, profecia e vários outros dons. Leia esse texto quando você tiver um tempinho. Paulo então conclui essa passagem afirmando que o Espírito Santo distribui esses dons de forma específica para cada um de nós, ou seja, dons diferentes para pessoas diferentes. E a Bíblia afirma que ele, o próprio Espírito, distribui esses dons como ele quer. Afinal, ele é o grande arquiteto da sua vida e ele sabe qual é a área que você vai brilhar mais. Então, com um dom específico vem um chamado, uma vocação específica. E quando nós entendemos isso, fica confortável compreendermos a realidade de que alguns são chamados ao deserto, outros são chamados ao serviço ministerial em tempo integral, mas outros são chamados ao empreendedorismo, à ciência e a vários outros tipos de serviços específicos. Por exemplo, João Batista foi chamado para ser a voz que clama no deserto. Enquanto isso, Esther foi chamada para ser rainha, esposa do rei Assuero, e usar essa posição para trazer livramento ao povo de Israel. A variedade de missões e objetivos que Deus tem para cada um de nós é grande, assim como o nosso Deus é grande. Mas então você deve estar pensando, legal, Vinícius, isso que você está falando, mas eu realmente espero que eu não seja aquele chamado para ir ao deserto. Mas você sabia
que aquele mesmo João Batista que foi chamado para ser a voz que clama no deserto é considerado, e isso foi dito pelo próprio Jesus, o maior homem que já existiu nessa terra? Se você também pegar o exemplo de Paulo, ele foi um dos apóstolos que mais sofreu em decorrência de sua missão pelo Evangelho de Cristo. Paulo foi preso, chicoteado, sofreu náufrago em uma de suas missões missionárias e eventualmente morreu decapitado durante o governo do imperador Nero em Roma. Mas foi este mesmo homem que disse que sabe o que é passar necessidade e sabe o que é ter fartura. Paulo disse que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo então termina dizendo que tudo ele pode naquele que lhe fortalece. Paulo uma vez foi preso e ele se alegrou porque, estando preso, ele foi capaz de trazer todos os carcereiros a Cristo. Nós temos que nos questionar como é possível estar feliz estando preso. Mas a felicidade só era possível porque tudo aquilo fazia parte da missão de Paulo, do propósito que Deus determinou para Paulo. Por isso, eu te digo com convicção, mesmo que Deus tenha te chamado para o deserto, é lá que você vai ser feliz e contente, porque é lá que vai estar a sua missão, é lá que vai estar o seu propósito. E eu estou dizendo tudo isso porque eu gostaria de combater um princípio bastante equivocado que existe entre os cristãos. Muitos olham para esta questão de entregar seus sonhos para Deus e abraçar a vocação de Deus para suas vidas como um sacrifício pessoal, como se eu estivesse me desfazendo de um sonho, de um projeto muito bom para a minha vida, para abraçar o projeto de Deus, um projeto que não é tão bom, um projeto que não vai ser tão divertido assim. Mas deixa eu te fazer 3 perguntas. Quem é que conhece você melhor do que você mesmo? Quem é aquele que plantou sonhos em seu coração e sabe o lugar exato que você encontrará plenitude de satisfação e alegria? Novamente, quem é aquele que sabe em qual lugar você brilha mais? Quem é aquele que é muito mais inteligente do que você, capaz de projetar coisas que, de tão grandes que são, nunca passaram pela sua cabeça? Quem é que te ama e quer o melhor para você? Deus é o arquiteto da sua vida, e eu digo isso mais uma vez porque eu quero que isso fique fixado na sua mente. Lá em Jeremias 1:5, Deus diz que Ele nos escolheu antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe. Então você realmente acha que o sonho que você projetou para você mesmo é melhor do que o sonho, do que o projeto que Deus tem para a sua vida? Você realmente acha isso? Agora eu gostaria de concluir essa série de vídeos sobre propósitos com um último argumento. Ter um coração nas coisas do reino de Deus não significa ter uma vida sem satisfação. Vamos seguir uma argumentação lógica aqui. Todos nós somos muito mais produtivos e eficientes quando estamos motivados. É só você se lembrar da sua adolescência, quando sua mãe mandava você ir lavar louça e você ia, lavava correndo de qualquer jeito para poder voltar logo para o seu videogame. Você fazia de qualquer jeito porque você não estava motivado para lavar louça, porque você obviamente odiava lavar louça. Agora, nesse mesmo sentido, lembre-se de que Jesus trabalha em parceria conosco. Nós somos o corpo, Ele é o cabeça. O reino de Deus é manifesto e expandido nessa terra por meio de nossas ações inspiradas pelo Espírito dele. Sabendo disso, sabendo também que Deus é o maior interessado na expansão do seu reino, você realmente acha que Ele vai te chamar para fazer algo que você não gosta? Algo que é oposto às suas aptidões, ao seu gosto? Muitas vezes achamos que Deus está sempre pronto para julgar cada uma de nossas ações e atitudes. Mas na verdade, o que Deus realmente espera é que Ele possa trabalhar em parceria comigo e com você. E se você estiver gostando do que você está fazendo, você vai ser muito mais produtivo nos seus resultados para o reino dele, para o reino de Deus. O problema é que muitos ainda não encontraram seu chamado e talvez por isso não encontram prazer no serviço ministerial. Mas encontrar o seu chamado é assunto para outro vídeo. Mas então, voltando no primeiro vídeo desta série, naquele suposto conflito entre busca pelas coisas dessa terra versus a busca pelas coisas do reino. Quando se compreende sobre este senso de propósito, este senso de missão, a dedicação a um ou ao outro, a busca pelas coisas dessa terra ou pelas coisas dos céus, balancear essas duas áreas da nossa vida
já não é mais tão complicado assim, porque tudo isso faz parte da sua missão. Deus precisa trabalhar com você para a expansão do seu reino aqui na Terra. E você será muito mais eficiente nos seus resultados se você estiver apaixonado por aquilo que você está fazendo. Por isso, eu te afirmo com convicção, Deus tem um projeto para a sua vida que você vai amar fazer parte. Mas além de toda essa discussão sobre propósito, lembre-se de uma coisa: Deus é bom e muitas coisas Ele fará na sua vida pelo simples fato de Ele ser bom. Por isso, entregue seus sonhos para Ele e viva os propósitos dele para a sua vida. É isso que conduz o meu viver e é assim que eu procuro balancear o meu investimento nas coisas dessa terra juntamente com o meu empenho pelas coisas do reino. É isso, eu espero que o conteúdo desta série tenha edificado a sua vida. E se essa mensagem fez a diferença para você, não deixe de se inscrever no canal, dar um joinha para que este vídeo alcance e abençoe a maior quantidade possível de pessoas. É isso, nos vemos na próxima!